Rádio Mirante, o podcast do jornal O Mirante, está no ar. Finalmente está no ar a Rádio Mirante, o podcast do jornal O Mirante, apresentado por mim, Felipe Silveira, e que conta com participação de vários repórteres, de vários jornalistas do jornal O Mirante Joinville. O podcast do Jornal Mirante é um projeto muito antigo já. A gente chegou a gravar um primeiro programa em 2018, que não foi ao ar. Em 2019 a gente passou o ano todo com o projeto à espreita ali, planejando como fazer, sempre tentando achar uma brecha, mas não achamos. Começou 2020. E aí, você sabe, veio a pandemia, atrapalhou a vida de todo mundo, mas a gente não desistiu e agora o podcast finalmente está no ar. E o primeiro bloco desse primeiro episódio da Rádio Mirante é uma conversa com o repórter Lucas Keller, que fez uma matéria muito interessante sobre os entregadores de aplicativo em Joinville, a dura rotina dos entregadores de aplicativo, e também comentando a greve do dia 1º de julho dos entregadores. Mas aqui tem um detalhezinho que eu já quero chamar a atenção dos ouvintes e das ouvintes, que é sobre a cronologia desse comentário. Quando a gente gravou esse primeiro bloco do podcast, ainda não havia ocorrido a greve. Então, quando a gente gravou, a gente achava que o podcast ia ao ar justamente no dia da greve, na quarta-feira, 1º de julho. Não aconteceu, tá indo depois, então as pessoas vão notar que a gente comenta a greve como algo que ainda vai acontecer. E agora que você está ouvindo, você sabe que a greve já aconteceu. Mas mesmo assim, a gente acha que a conversa não perdeu valor, ela continua sendo um bate-papo interessante. O primeiro bloco é sobre isso, então a gente já pede desculpa por alguma inconsistência ali que pode ter em relação à cronologia dos fatos. A gente está sendo transparente aqui com os ouvintes sobre esse aspecto. O segundo bloco do podcast é uma conversa sobre violência contra mulheres com as repórteres Jéssica Hor e Camila Freitas. A Jéssica é autora do nosso programa do IGTV Mira na Info, que teve essa temática, a última edição teve essa temática da violência contra as mulheres, em especial na quarentena, e aí a gente faz uma conversa comentando um pouco sobre o programa e comentando também sobre o tema com um pouquinho mais de informação, com participação da Camila, que trouxe um pouco de informação nova, um pouco de contexto, algumas reflexões também, e ficou uma conversa bem legal. A gente acha que vocês podem gostar desse bate-papo. E a gente conta desde já com a compreensão de você que está ouvindo, para compreender algumas falhas de edição, compreender algumas palavras comidas aqui, outras chiadas ali, compreender que a gente vai aprender fazendo. Esse é o nosso método, a gente acredita que é fazendo que se aprende, e mesmo assim esperamos que você goste muito desse primeiro episódio. De qualquer forma, contamos com os comentários de vocês. Se você não vai lavar louça, pega um papel e uma caneta, já começa a anotar todas as críticas, elogios, comentários neutros para enviar pra gente depois. A gente espera que você curta, comente e compartilhe com os seus amigos. E agora aproveite o bloco 1. No meio, entre os blocos, tem uma surpresinha. Depois tem o bloco 2. E aí a gente encerra esperando que você goste. Começando então o nosso primeiro bloco do podcast Rádio Mirante, estou aqui com o Lucas Keller, que fez uma matéria muito massa sobre entregadores de aplicativo, né? A dura rotina dos entregadores de aplicativo em Joinville. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa pauta, quais foram as inspirações dele para fazer a pauta, quais foram as dificuldades também, os bastidores da pauta ele vai comentar com a gente, e a gente vai falar um pouquinho do tema, pegando a questão em Joinville e pegando a questão nacional também, já que temos uma greve marcada para o dia 1º de julho, que também é a data de provável estreia do nosso podcast. Talvez você ouça isso depois, mas você já sabe que a gente está gravando antes da greve dos entregadores. Lucas, dá o seu cumprimento aí pro pessoal do podcast, e aí a gente já pode começar a conversar. Comenta um pouco aí sobre como é que tu teve a ideia para essa pauta, né? Como eu sou o editor do jornal, eu sei que você ficou bastante tempo trabalhando nela. Queria que tu comentasse um pouco de como surgiu a ideia, né? O que te motivou a fazer, e já engata falando das dificuldades aí. Foi difícil achar fonte? Como é que você pensou a estrutura dela? Até porque, só mais um adendo aqui, um dos objetivos do jornal O Mirante é contar para o nosso público como que a gente faz jornalismo. Quando a gente conta como a gente faz jornalismo, as pessoas entendem melhor, ficam mais vacinadas contra fake news, entre outras questões. Então conta pra gente aí como é que foi a produção da pauta, e bem-vindo ao podcast. Oi Felipe, oi para todo mundo que está ouvindo a Rádio Mirante. Primeiro eu queria falar que estou muito feliz de participar do programa de estreia, uma honra. Mas falando sobre a pauta, que tem o título 12 horas pedalando, a rotina dos entregadores de aplicativos, ela surgiu na verdade
com outro repórter do Mirante, o Lucas Borba, meu xará, que ele conversou comigo sobre essa ideia de pauta, né? Achei muito interessante porque já era uma pauta também que eu vinha pensando há algum tempo atrás, porque os entregadores e a rotina dos entregadores sempre me chamou atenção, assim, né? E ainda mais os trabalhadores de bicicleta dessa área. Então a gente conversou, um primeiro momento era mais a ideia de contar a rotina, como que era a situação deles, questões trabalhistas, por que escolheu trabalhar nessa área, quantas horas trabalhava e tudo mais, né? E aí durante a produção dessa pauta, na verdade até um pouco antes de começar, a gente pensou que seria interessante juntar a ideia de Joinville, entre aspas, ser conhecida, né, como a cidade das bicicletas, e juntar essa ideia, então, né, como é que é trabalhar de bicicleta na cidade das bicicletas. E assim foi. Então a gente juntou essas coisas, porque já tem pautas nacionais sobre esse tema, né? Inclusive uma reportagem da BBC Brasil, foi uma inspiração, né, que saiu uns meses atrás, mas a que a gente fez... Aquela reportagem, só fazendo né, já vamos meio que conversar aqui. Essa reportagem teve um impacto muito grande sobre a questão, né? Muita gente não tinha nem ideia, a reportagem da BBC no caso, muita gente não tinha nem ideia que consumia serviço, não, contratava esse serviço pelo aplicativo e não tinha ideia do quanto é extenuante, do quanto acabava participando desse processo, participava sem querer desse processo de superexploração, né? Mas continua, desculpa a interrupção. Sim, é muito bem destacado, sim, porque ela, não sei se foi a primeira reportagem sobre o tema, mas foi a primeira que teve uma repercussão nacional, assim, de impacto, né? E aí, nesse caso, a gente fez no Mirante, o diferencial dela talvez seja isso, né? De juntar essa ideia de Joinville ser a cidade das bicicletas. E aí, as dificuldades, eu acho que durante a pandemia, todas as pautas e apurações estão muito difíceis, assim, ou muito diferentes do que a gente estava acostumado a fazer, por distanciamento social, o risco e o medo de ser contagiado, né? Possivelmente contagiado. E nesse caso ainda mais porque é uma área que eu não gosto dessa frase, mas que o tempo é dinheiro. Se serve para alguém é para essa área, né? É para essas pessoas, porque até para apurar naquele momento é difícil porque eles tinham que parar o trabalho para dar entrevista, né? Isso eu já sabia desde o começo, assim, antes mesmo de começar a apuração, né? E ela começou primeiro assim buscando por pessoas, meus contatos de WhatsApp, de redes sociais, para ver se alguém conhecia alguma pessoa que trabalhava nessa área, né, de entregador de trabalhar para os aplicativos de bicicleta. Não tinha, ninguém conhecia ninguém, né? Aí entrei num grupo de Facebook dos entregadores de aplicativos aqui em Joinville. Entrei num grupo de WhatsApp e também não consegui sucesso. Eu não sei se não tinham, porque realmente a maioria trabalham de moto, né? Nesses aplicativos de entrega de comida e tal. Ou não se sentiram à vontade de dar entrevista, né? Mas nesse grupo de Facebook, eu vi que tinha uma pessoa, não lembro o nome dele agora, que era bem ativo no grupo, comentava, publicava. E aí chamei ele no privado para perguntar se ele trabalhava de bicicleta ou se ele tinha contatos, né, de pessoas de bicicleta, que trabalhavam de bicicleta. Aí ele falou que não, mas no centro de eventos geralmente era um lugar que sempre tinham pessoas que se concentravam lá, porque é uma região bem central, perto de lanchonetes, fast foods e tal, né? Então no dia seguinte fui, aí fiquei cerca de 5, 6 minutos rodando o centro de eventos, parecendo uma pessoa estranha assim, né? Na procura de alguém que trabalhava, que se alguém passava de bicicleta com uma mochila, né, dos entregadores. Até que apareceu o Luan, né, perto do centro de eventos apareceu o Luan, foi a primeira pessoa que eu conversei. Quem que é o Luan? O Luan é um garoto de 18 anos, que veio de Curitiba para Joinville. Ele no começo do ano, inclusive isso a gente conta na reportagem, né, no começo do ano ele chegou a fundar um novo grupo de teatro na cidade, ele mais 8 pessoas, 8 amigos. E por causa da pandemia os sonhos do palco acabaram assim, né, até o momento. Então ele teve que recorrer aos aplicativos para trabalhar e também com o objetivo de dar um suporte financeiro para o grupo. E ele foi essa primeira pessoa que eu entrei em contato, né, super rápido, porque como eu falei, eles não têm um tempo para ficar conversando assim como outras fontes geralmente são, né? Porque eles precisam fazer as entregas e tal. E aí peguei um contato dele de WhatsApp, expliquei para ele a pauta, peguei o contato e disse que eu entraria em contato no dia seguinte, né? Caminhei mais um pouco para ali perto de um fast food, no estacionamento de um supermercado na Beira Rio, né? E ali também, entre várias pessoas de moto, tinha uma pessoa de bicicleta. E aí era o Nanderson, que também é de Joinville. Ele trabalhava antes numa loja de bebidas em São Francisco do Sul. E a pandemia fez ele ficar desempregado e recorreu também aos aplicativos para ter uma renda, né? E aí é engraçado que eu não acredito muito na sorte, mas
se a sorte às vezes acompanha quem tá procurando as coisas, né? Eu queria procurar duas, como geralmente a gente faz, né? Procurar personagens diferentes, né? E ali já encontrei de primeiro, nas duas primeiras pessoas que eu procurei já achei, porque o Luan trabalhava pro Uber Eats e o Nanderson pro iFood, né? Então já resolveu isso, que eu queria esses aplicativos diferentes, né? Que não fossem os mesmos aplicativos. E ali em diante a gente também peguei o contato dele, mandei as perguntas pelo WhatsApp, que não é o jeito que eu gosto, prefiro muito mais pessoalmente, né? Entrevista pessoalmente, porque por mais que você não vive. Mas hoje é muito difícil, né? Hoje já estava muito difícil fazer entrevista pessoalmente, né? Com as dificuldades do jornalismo antes, mas hoje o WhatsApp contribui muito, ainda mais na pandemia, que é quase necessário para a gente manter um pouco da nossa segurança também, né? Algumas coisas a gente arrisca, mas nesse caso acaba sendo necessário. Tem sido a salvação no momento, assim, porque eu falo assim que a gente não vive a história que tá contando, mas a gente sente a história que conta, né? Quando a entrevista é pessoalmente. Você se envolve ali, sente a emoção do entrevistado e tal. E aí foi isso, assim, eles foram super solícitos, responderam no mesmo dia, se eu não me engano. E aí a gente se encontrou 2 dias depois também pra tirar foto, né? E questão de 3, 5 minutos para não atrasar o trabalho deles. Tiramos as fotos e depois é colocar no arquivo e escrever, contar. A gente até vai falar sobre as outras fontes, mas eu queria contar um pouco também da minha impressão até de leitor, né, dessa matéria. Editor, leitor, né? O editor tem o privilégio de ser o primeiro leitor. Uma das coisas que chama muito a atenção, e eu acho que daí tu usou muito bem no título, que é o 12 horas pedalando, né? Até gerúndio não é muito indicado no jornal, mas assim, às vezes é justamente o gerúndio, o tempo verbal ali, que dá a ideia exata que a matéria quer passar, né? Então, quando a gente pensa em 12 horas trabalhando, já é bem difícil sentado, né? A matéria mostra muito bem do sofrimento que é trabalhar 12 horas pedalando. Isso é muito desgastante, né? Fazer isso todo dia é um sacrifício muito, muito grande. Eles nunca têm tempo, né? No dia que eles tiveram que te atender, eles trabalharam até um pouquinho mais, considerando o tempo que eles te atenderam ali e tal. Porque é justamente isso, o grande dilema, né? Se você não faz as 12 horas, você não ganha o suficiente para se sustentar. E aí eu chamo a atenção para um ponto da matéria que você entrevistou a Larissa Feldhaus, e aí ela comenta que a questão não é querer, né? A questão é a necessidade que os trabalhadores têm hoje de se manter vivos. A matéria trata, acho que isso ficou muito legal, que ela trata de questões de urbanismo, de questões sociológicas do trabalho, né? Ouvindo especialistas, e ela trata também, ouviu essa advogada comentando um pouco dessa questão. E aí acho que tem outro trechinho que me chamou a atenção também, que ela fala assim, é difícil chegar à conquista dos direitos da CLT, né? Até a gente vai discutir um pouco, falar disso na hora de falar da greve, da greve nacional, mas ela diz assim, que vai ser difícil chegar à CLT, de acordo com como as coisas estão sendo discutidas, mas também do jeito que dá, não dá para ficar, né? E aí um outro ponto que eu queria comentar ainda sobre essa questão dos direitos trabalhistas. Eu estava me preparando para o podcast e eu me deparei com um texto de um economista que eu gosto bastante, ele escreve na Folha, e é Rodrigo Zegdan o nome, e ele me apresentou um conceito novo que eu nunca tinha me deparado, que é oligopsônio, ou oligopsônio. O que é um oligopsônio? Quando poucas empresas, né, Uber, Rap, iFood, principalmente, né? Quando poucas empresas contratam um serviço em massa e forçam a baixa do salário. Então, quando a gente discute, qual que era o teor do texto dele? Que não adianta colocar um falso dilema, né? O Brasil está especializado em falsos dilemas, entre o aumento do preço para o consumidor e o aumento dos ganhos dos trabalhadores, né? Até recomendo o texto, quem quiser ler depois, está na Folha, A Greve dos Entregadores de App, do Rodrigo Zeidan. E aí vamos falar um pouco, né, já que provavelmente o podcast vai ao ar no dia da greve dos entregadores, na greve nacional, eu queria que tu comentasse um pouco aí. Você falou da greve na matéria, né? O que tu tem para destacar aí da greve nacional? Então, a greve parecia não, começou em São Paulo, né, como quase tudo começa no Brasil em São Paulo, e rapidamente se espalhou pelo Brasil, né? Eu estava vendo hoje até uma lista que eles divulgaram na página, além de São Paulo tem Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e até Floripa, que já está confirmado a paralisação para o dia 1º de julho, né? E tu comentou antes até que a advogada falou isso na reportagem, né? Que é muito difícil a gente conseguir colocar na legislação trabalhista
que esse setor tenha todos os direitos da CLT, né? Mas é engraçado, curioso, porque os próprios entregadores não estão pautando isso na greve, né? Eles não pautam que eles querem o mesmo direito da CLT. Eu notei 5 pontos aqui que eu achei interessante, que é o aumento do valor por quilômetros feitos, né? Enfim, pedalados ou rodados de bicicleta e tal, de moto, o aumento do valor mínimo por viagens, fim dos bloqueios indevidos, seguro de roubo por acidente de vida e o auxílio na pandemia, que é como receber EPIs e tal, né, que é um kit básico ali de sobrevivência, digamos assim, durante a pandemia. Então é isso, assim, eu acho que eles querem direitos, mas conseguem afunilar e especificar para essa área, porque é uma área diferente, é uma área nova, e eles conseguem pautar direitos trabalhistas nesse setor, né? Então acho que é interessante a gente pensar que talvez surjam novos direitos trabalhistas que a gente não conhecia ou não está acostumado, né? Porque ser um setor tão diferente dos outros que a gente está acostumado com o tradicional. Da minha parte é isso, lembrando que a ideia do podcast do Mirante é sempre comentar as matérias, trazer um pouco mais de informação, trazer um pouco de bastidores. O Lucas foi o nosso primeiro convidado do primeiro bloco aqui, né? A gente agradece a participação e continua aí. Tu quer fazer um destaque final aí, Lucas? Chamando o pessoal para ler a tua matéria ou qualquer outra coisa? Não, é isso. Convido todo mundo, para quem não leu ainda, a ler, acessar o site do Mirante Joinville, ler a reportagem, ler as outras também. E acho que é isso. Como tem esse gancho da greve do dia 1º, uma greve primeira vez que eu acho que vai ter uma greve nacional desse setor, né? Então, para tentar ficar mais por dentro, ler a nossa reportagem lá. Ficou da hora, ficou muito boa a matéria aí. Parabéns para você e vamos seguir em frente e logo teremos outras edições do podcast e com certeza o Lucas vai estar de volta. Obrigado, Lucas. Valeu, um abraço para todo mundo. E aí, pessoal, gostaram do primeiro bloco? Como eu falei para vocês, no intervalo entre os blocos a gente ia ter uma surpresa e ela é a estreia de um quadro que ele vai ser utilizado em outros espaços do Jornal Almirante, mas ele vai ser utilizado no podcast também, nesse entre blocos, que é o quadro 3 perguntas em mais ou menos 3 minutos. Qual que é a ideia? A gente sempre vai perguntar para um especialista sobre alguma pauta que está em discussão, que está sendo debatida no momento. E esse especialista tem mais ou menos 1 minuto para responder cada pergunta no nosso quadro 3 perguntas em mais ou menos 3 minutos. O nosso primeiro convidado é o Juliano Luerdes. Olá, eu sou o Juliano Lueders, sou produtor audiovisual e cineasta aqui de Joinville. Faço parte da setorial do audiovisual e também do Cultura Movimenta. E ele comentou sobre o Prêmio Catarinense de Cinema, que foi publicado recentemente, foi lançado recentemente. E tem uma novidade nesse prêmio que você vai saber ouvindo o quadro. Vamos às perguntas. Juliano, qual é a importância do Prêmio Catarinense de Cinema para a produção audiovisual de Santa Catarina? O Prêmio Catarinense de Cinema é de suma importância para o desenvolvimento e para a criação de uma identidade do cinema catarinense. Nós temos aqui em Santa Catarina um panorama de várias modalidades do cinema, né? Nós temos os diretores estreantes, nós temos as séries que vão para o Netflix, nós temos os longas-metragens que concorrem a Oscar, nós temos filmes que estão em plataformas on demand, né? Em plataformas de demanda. Então nós temos aí um panorama que engloba todas as camadas do setor audiovisual, desde o iniciante até o mais profissional. E o prêmio contempla todas essas camadas, né? Nós temos inclusive os festivais que tem um papel bem importante nessa pluralidade, nesse diálogo e nesse entendimento da importância do cinema e da arte na nossa vida e na nossa cultura. O prêmio, nesta edição, será distribuído por todas as regiões do estado, atendendo a uma antiga demanda do setor. O que esta inovação representa para os realizadores que estão espalhados pelo estado? Essa edição do Prêmio Catarinense, ao meu ver, é histórica e é inédita, porque ela contempla 6 mesorregiões do estado catarinense. Então nós temos a mesorregião Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sul, Serrana e Oeste. Então cada uma dessas mesorregiões terá o seu projeto selecionado, ela vai receber fomento para a criação de produção audiovisual e com isso, além de gerar emprego local, ela também gera uma identidade e gera uma pluralidade do que é o cinema catarinense. Isso leva uma aproximação do público à nossa cultura, ao nosso entendimento do que é a arte, da importância da arte e também nos ajuda a se destacar,
por ter um cinema tão plural, tão diverso, que representa todo o estado de Santa Catarina. Como você avalia o cinema catarinense na atualidade? Então, Felipe, eu vejo o cinema catarinense como algo muito próspero e muito crescente. A gente vê, desde a época de 60, filmes como O Bandido da Luz Vermelha, do catarinense Rogério Sgarzella, né? Nós temos aí filmes que concorreram ao Kikito, em Gramado, que ganharam o Kikito. Nós temos filmes que concorreram ao Oscar. Nós temos séries do Netflix. Nós temos produções aqui de Joinville que estão nas plataformas digitais. Nós temos festivais também que fomentam o cinema local e o cinema internacional, né, que trazem toda essa visão e trazem todo esse diálogo, colocam o nosso cinema no panorama internacional. Então eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho que o cinema, como o teatro, a dança, as outras formas de arte, é de suma importância para a economia criativa. E além de gerar uma possibilidade de transformação social e de união também. Então eu acredito que agora, nesse período de isolamento também, a gente consegue identificar e ter mais tempo para observar as coisas que realmente são importantes. E eu venho destacar e fazer um convite a todos os ouvintes aqui para prestar atenção ao cinema catarinense, que vem muita coisa boa por aí. Então, nosso muito obrigado ao Juliano, espero que o público tenha gostado de saber um pouco mais sobre o Prêmio Catarinense de Cinema. Quem quiser saber um pouco mais ainda, dá uma olhada no Jornal Almirante, que a gente tem a matéria lá em texto, para saber mais detalhes sobre esse lançamento recente. E aí vamos para o segundo bloco. Está começando então o segundo bloco, e neste bloco a gente vai falar com a Camila Freitas e com a Jéssica Hor. O tema dessa conversa do segundo bloco vai ser o nosso programa especial do IGTV no Instagram. Não só o programa, mas como a pauta que a gente trabalhou nesse último programa. O tema abordado, o tema principal da conversa no programa foi a violência contra a mulher. E não só a violência contra a mulher, mas resoluções para esse problema que é tão grave, e é grave principalmente em Santa Catarina. Então a gente vai conversar com a Camila e com a Jéssica, que compõem a equipe do Mirante, sobre o programa e sobre a pauta em si, né? Vou começar com a Jéssica, que ela faz tudo no nosso programa do IGTV, é um projeto dela, né, dentro do jornal, e agora nesses tempos de pandemia ela está jogando em todas as posições, está escrevendo roteiro, produzindo, filmando a si mesma, apresentando e finalizando, e editando e finalizando. Então, Jéssica, esse programa, o que foi que motivou a produção dele? Queria que tu contasse pra gente como você decidiu estruturar o programa e, assim, se teve alguma dificuldade, como é que foi pra ti, enquanto mulher, também lidar com esse tema jornalisticamente, né? Então, o Mira na Info, na verdade, ele já teve uma outra edição, que foi um piloto que a gente fez lá em fevereiro ou março, não me engano, não lembro agora. Foi em fevereiro, eu acho que a gente soltou o primeiro episódio. E foi um piloto, né? Foi um teste, na verdade, porque a gente estava querendo produzir um programa que fosse especialmente para o IGTV do jornal, que foi o primeiro projeto audiovisual concreto, né? Do jornal, eu acredito. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é. E surgiu para ser um programa diferente mesmo, né? Que fosse feito especialmente para o audiovisual. Então, o primeiro episódio que a gente fez, na verdade, foi sobre transporte e mobilidade urbana aqui em Joinville. E o segundo a gente ia soltar ele em março, antes da pandemia do coronavírus. E ele seria especial do mês das mulheres, que era março. Então, a gente escolheu o tema de violência contra a mulher, que a gente achou que seria um tema relevante para falar no mês da mulher, para não ser aquela coisa, deu uma flor hoje, porque não é bem assim, essa não é a história do Dia da Mulher. Então a gente pensou em abordar esse tema que seria ligado ao mês. Só que aí, né, o que aconteceu? Veio o coronavírus, veio a pandemia, a gente não conseguiu finalizar a gravação, a edição e soltar ele a tempo de ser em março. Então a gente colocou o programa em stand-by, e aí agora em junho, não sei agora se foi maio ou se já era junho quando a gente voltou, mas a gente decidiu tocar o programa mesmo, independente de pandemia, porque a gente pensou que conseguiria, né, fazer ele à distância. Mas o tema, como ele, apesar de ter sido pensado para o mês da mulher, ele era temporal, e a gente decidiu continuar com o mesmo tema.
falando daí de violência contra a mulher em Joinville e contextualizando um pouco com dados da pandemia, porque em abril e em março, abril e maio, notou-se um crescimento do número de casos de violência contra a mulher, porque as mulheres, né, todo mundo tá mais em casa, mas, né, as mulheres estão mais em casa, estão passando mais tempo com seus maridos e tal, que geralmente são quem faz mais comete a violência. E isso acabou aumentando os números tanto de denúncias quanto de violências efetivas. Então a gente juntou tudo isso, juntou com já uma entrevista com a doutora Ana Paula, com a advogada Ana Paula Chaves, que deu uma entrevista maravilhosa pra gente. Juntou tudo isso e aí mudou um pouquinho o gancho e fez o Mira na Info voltado para violência contra a mulher em Joinville e na quarentena. Tu falou, né, que eu tive que fazer a maioria das coisas sozinha e tal. Na verdade, sozinha entre aspas, porque todo momento que eu fiz a produção eu tinha o apoio de toda a equipe, então quando eu precisava de alguma coisa, todo mundo tá uma mensagem de distância, então é só pedir que todo mundo ajuda. Mas realmente foi um desafio pra mim, porque, né, eu ainda sou uma foquinha no jornalismo, então ainda tô aprendendo a ser jornalista. Mas foi um desafio bem grande fazer tudo sozinha, principalmente gravar. Gravar foi uma parte bem difícil, porque eu nunca tinha feito uma gravação assim, sozinha em casa. Em casa, né, ainda sem ter um estúdio, uma coisa profissional pra gravar. Mas acabou que deu tudo certo e deu muito certo, porque foi um comentário que eu recebi de uma professora minha, que acabou fugindo um pouco do que a gente está acostumado a ver agora, né, em época de pandemia, que são paredes brancas e cenários meio feios, assim, por dizer, e eu acabei pegando um cenário mais verde, uma coisa mais, né, mais aconchegante, justamente para ser uma coisa diferente do que a gente está vendo, que não fosse tão voltado para estamos todos em casa, então, né, tem que ser aquela coisa meio triste. Foi difícil, mas no final deu tudo certo. Então, Jéssica, na primeira parte da resposta você contou que a gente teve aí um momento que a gente se atrapalhou por causa da pandemia e teve que continuar em outro momento a fazer uma matéria que havia sido pensada para o mês internacional da mulher, né? E tem um fator que é uma preocupação do Jornal Almirante, que é sempre fazer essas matérias com essas temáticas e não fazer só durante os meses comemorativos, as datas comemorativas. Por exemplo, matérias sobre questões LGBTs a gente sempre faz. Matérias sobre racismo a gente sempre faz, porque a gente entende que essas são pautas realmente do cotidiano. Claro que quando tem uma data, elas se tornam, há um destaque para aquilo, há uma atenção especial para essas pautas, mas a gente sempre tenta fazer. Então, mesmo que tenha sido sem querer, a gente ter feito 2 meses depois essa pauta, acho que ela ficou legal também porque é um assunto de sempre, né? E como você falou, a gente conseguiu adaptar para o momento da pandemia que esse problema se agravou. E aí eu passo a bola para a Camila falar um pouco de umas leituras que ela fez aí sobre violência na quarentena, né, Camila? O que que tu observou aí sobre esse assunto? Eu dei uma pesquisada para saber como é que tá a situação mesmo, porque a gente vê nas redes sociais que teve um aumento de casos de violência doméstica durante a quarentena, né? A gente percebe que estar em casa ocasionou muitas discussões familiares e muitas mulheres tiveram violência em casa, verbal, física. Pesquisando sobre isso, eu encontrei uma reportagem que foi publicada na ponte.org 2 semanas atrás, que 5 mulheres sofrem violência doméstica a cada hora em Santa Catarina. Então, é um número muito absurdo, sabe? Pelas informações que eu peguei aqui, deu a entender que diminuiu em relação ao ano anterior, mas as denúncias podem ter diminuído, não os casos, porque também denunciar uma violência que tu sofre é muito difícil, né? Eu acho que, aí trazendo agora pro tema do Mira na Info mesmo, eu acho que toda hora é hora de falar sobre feminicídio, de violência doméstica, da mesma forma como o Phelps também falou ali, que toda hora é hora de falar sobre racismo, sobre direitos LGBTQI+. Só um adendo rapidinho, foi um desafio a gente fez uma matéria sobre o Dia Internacional do Orgulho, deixa eu até ver aqui, Almirante, porque é realmente uma sigla que é muito difícil de falar, né? LGBTQ+,
mais, né? Então até na matéria nossa está descrito lá. Mas pode continuar. Faltou lá. De certa forma, a gente sempre diminui essas coisas, sabe? Pensando sobre essa nossa conversa aqui, eu comecei a lembrar que a gente diminui fazendo piadas sobre essas coisas. Quanto mais a gente aceita essas piadas, esses momentos de descontração sobre um tema tão sério quanto esse, a gente acaba diminuindo a importância do tema, assim. E a Jéssica, ela conseguiu trazer esse tema nesse momento, nesse mês, com um gancho extremamente importante, porque realmente a gente tá vivendo a quarentena e a gente só tá falando sobre o vírus em si. A gente não tá falando sobre as outras coisas que estão agravando, estão acontecendo por conta do vírus, daí por conta da quarentena, que daí vem o feminicídio, que daí vem a violência doméstica, vem também a depressão, porque muitas pessoas vivem sozinhas, mas elas não sabem viver sozinhas e elas não conseguem viver sozinhas, elas precisam de contato. Então, são reflexões que a Jéssica conseguiu trazer pro Mira na Info, que eu acho que foi bem importante. E mostra pra gente que não tem realmente período pra falar sobre isso, sabe? E é muito alarmante tu ver crescer esse número de casos nesse período que a gente deveria estar se aproximando, sabe? A gente devia estar mais próximo, ao invés desses casais, dessas pessoas estarem se violentando e machucando um outro, a gente devia estar mais próximo e conversando mais, às vezes se entendendo mais, não sei, eu posso estar viajando, mas... Viajando, entre aspas, que a gente acaba refletindo sobre as coisas e tendo as melhores ideias, né? Tu tocou num ponto que eu acho que é muito importante, eu até vou pegar um fato recente aí, que o técnico René Simões, ele comentou, e isso vira manchete, né, até pelo absurdo da manchete, que ele tinha amigos que estavam batendo nas mulheres e nas crianças, que já tinham batido nas mulheres e nas crianças, porque esses amigos estão enlouquecendo por causa do futebol. Então é uma loucura da naturalização, da falta de futebol, no caso, né, que é uma loucura da naturalização da violência contra a mulher e também da violência contra a criança, contra idosos. Lembrando que a violência contra idosos também aumentou muito na quarentena. E aí, pegando esse pequeno gancho para passar para a Jéssica de novo, porque no final do Mira na Info, a Jéssica faz uma observação bem importante sobre as pessoas que não precisam ter medo da violência contra a mulher, né? No caso, os homens. Não sei se ela botou mais alguém nessa categoria, mas eu entendi que era principalmente para os homens. Então, eu queria que tu fizesse mais um comentário, Jéssica, sobre isso também. Como é que foi essa decisão editorial aí de chamar a atenção dos homens para esse problema? Então, falo, né, no final, na verdade eu não falo você homem, mas eu falo você que não precisa se preocupar com isso, né, pra também não colocar numa caixinha assim, homens, mas a gente sabe que na maioria porque na verdade eu peguei também o gancho do que a própria advogada Ana Paula fala na fala dela sobre a importância da denúncia, né, porque muitas vezes a própria mulher não consegue fazer isso, seja porque o marido ou o agressor não deixa, porque outras pessoas falam pra ela que ela não... isso é coisa da cabeça dela, ou porque ela se sente envergonhada, ou até porque, como também ela fala no vídeo, porque quando ela chega pra fazer a denúncia, as pessoas desencorajam ela, as pessoas da delegacia, enfim. Então é muito importante que quando a gente presenciar, ouvir falar, ou alguém contar pra gente de alguma violência, a gente faça essa denúncia, porque como a Ana Paula também falou, é aí que a gente pode estar salvando uma vida. E além de fazer a denúncia, é muito importante a gente se conscientizar, né? Eu digo, né, pessoas que não precisam se preocupar com isso. Eu, por exemplo, eu não sofro com violência hoje, mas eu sou mulher e eu sei que eu tenho que me conscientizar sobre esse assunto e falar com outras pessoas sobre esse assunto também. Então isso vale tanto pra mim, que não preciso me preocupar com isso agora, quanto pra homens, né, que principalmente não precisam se preocupar com isso. Então, se conscientizar sobre esse assunto, buscar dados, reconhecer que esse é um problema que existe e que precisa ser solucionado de alguma forma, e oferecer apoio para outras mulheres também, porque muito além da denúncia, às vezes a mulher precisa de alguém que escute ela e oriente, porque às vezes ela não sabe como fazer uma denúncia, ela não sabe que ela pode fazer uma denúncia. Mas conversar com alguém que tem essa informação também pode ajudar ela a sair dessa situação. Então é basicamente isso, reconhecer que isso é um problema que existe,
fazer a denúncia se for necessário e se conscientizar para poder dar apoio para essas mulheres, né, que vai além da denúncia também. Não, isso ainda complementando ali, tipo, fora que tem mulheres que elas ainda não percebem que elas vivem uma violência. Porque às vezes elas sofrem violência, às vezes verbal, psicológicas e não físicas, e elas acham que aquilo não é uma violência. Que aquilo é só uma coisa que aconteceu de errado e vai passando, né? Tipo, por isso é bom a gente também estar ali junto, de dar o apoio, de estar junto, de ouvir, de poder aconselhar uma vez ou outra quando der abertura, que daí vai ajudar essa mulher a enxergar que ela tá sofrendo violência. Sim, porque nenhuma violência começa direto com a violência física, né? Começa com um xingamento, começa com uma falta de respeito e vai escalando até que, né? Se não tiver uma denúncia, se não tiver alguma solução, acaba no feminicídio. Eu quero fazer uma observação aqui, né, que é da minha área no jornal, que é mais a política. Teve 4 projetos aprovados recentemente na Alesc. A Alesc tem uma bancada feminina muito forte, e aí elas se chamam de bancada feminina, mas a gente pode até chamar de bancada feminista, né, pela luta que trava. Então foram 4 projetos que foram aprovados muito recentemente, na semana passada, sobre questões de mulheres e especialmente sobre violência contra a mulher, que é uma pauta que está sempre debatida na Alesc. Uma delas é para estabelecer a comunicação em farmácias, mulheres vítimas de violência ter uma condição aí de comunicar na farmácia, com treinamento de atendente e tal. O outro projeto é denúncias em condomínio, aí para se criar uma estrutura nos condomínios para denunciar as violências que ocorrem, né, em cada prédio, em cada condomínio de casas mesmo, mas assim, que muitas vezes os vizinhos ouvem e acabam não falando nada, né? Então acho que esse é um projeto interessante também que tramitou na Alesc. Um outro projeto tem a ver com um tipo de violência, que é até um tipo de violência de bullying, esse tipo de coisa, mas também é uma violência de Estado quando dificulta o acesso a direitos, que é menstruação sem tabu. E aí fala da universalização do acesso a absorventes higiênicos, várias coisas que muitas vezes as mulheres mais pobres não têm esse acesso, ou mesmo não têm a conscientização sobre essas questões, e é um projeto importante também. E um quarto projeto é o auxílio emergencial para mulheres que estão sob medidas protetivas, né? Porque muitas vezes a situação econômica agrava muito a questão do machismo, né? A dependência econômica do marido, alguma coisa nesse sentido, ela é um agravante, e aí o auxílio emergencial para mulheres sob medida protetiva também foi aprovado na Alesc. Eu não sei como o executivo vai encaminhar essas pautas, mas é importante informar que existe esse debate na Alesc, que existe uma bancada feminina forte. E aí também um outro ponto que eu gostaria de comentar é que vem a eleição aí e o Brasil ainda tem um déficit muito grande de mulheres no poder, e aí no poder que a gente fala, no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo. Então acho que é uma questão, eu tenho um amigo que ele usa como um dos critérios dele é votar em mulher, sempre para tentar mudar esse quadro. Então acho que é uma questão interessante para as pessoas pensarem, né? Claro, cada um vai ter o seu critério de voto, mas esse é um critério, uma questão a ser pensada. Vamos encaminhar para os finalmente. Eu não sei se vocês querem destacar coisas sobre esses pontos, sobre o programa Mira na Info, sobre a questão da violência contra a mulher no âmbito nacional, no âmbito municipal, não sei, façam os comentários que vocês quiserem. Uma coisa que é legal falar é que lá no começo, quando a gente estava fazendo o roteiro original do programa, que seria pro Dia da Mulher, muitos dos dados que eu falei no programa são de um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é bem completo. Agora não vou saber dizer onde ele tá. Agora, assim, ao vivo não vou saber dizer, mas posso procurar depois. Mas ele é bem completo, ele é um gráfico, assim, na verdade, que tem dados sobre onde que as violências acontecem, em quais estados, quem geralmente comete essa violência, então é bem completo. Daí eu tirei bastante inspiração dali pra falar e também, né, cito algumas coisas até no vídeo. Nessa pesquisa que eu fiz, ainda pra poder me preparar pro podcast de hoje, eu também fiquei sabendo que existe um grupo de mulheres chamadas justiceiras. Tu pode encontrar elas pelo WhatsApp. O WhatsApp principal é de São Paulo, mas tem mulheres de todos os cantos do país fazendo auxílio das mulheres. Por exemplo, teve um caso aqui em Santa Catarina de uma mulher que ela estava tendo violência doméstica, sofrendo com o marido dela. Ela queria voltar para onde ela morava, voltar para casa dos pais dela. Ele não deixava e ele violentava ela. Ela mandou uma mensagem no WhatsApp, foi uma menina de São Paulo que atendeu ela
redirecionou para uma outra menina daqui de Joinville, eu acho até. E conseguiu fazer o auxílio, chamou a polícia, ele foi preso e elas conseguiram auxiliar ela para voltar para casa. Além de dar todo um suporte psicológico para ela também, assim. Eu achei bem legal esse projeto Justiceiras. Vou passar aqui também o WhatsApp, que é o 011 99639 1212. Que se alguma mulher estiver sofrendo alguma coisa, se ela não estiver bem, ela pode mandar um WhatsApp para esse número que vai ter um monte de mulheres apoiando ela voluntariamente. A gente vai deixar esse número nos links de onde a gente postar o programa, né? A gente vai deixar o número e vai deixar outros links aí de temas que foram abordados no podcast. Esse foi o nosso segundo bloco. A gente queria muito ter falado nesse nosso programa de estreia sobre essa questão tratada no Miranda Info da violência contra a mulher. Acho que é muito importante que esse tema esteja na estreia. Eu agradeço muito a participação de vocês na estreia do podcast. Muito obrigado. Este foi o nosso primeiro episódio da Rádio Mirante, o podcast do jornal O Mirante Joinville. E a gente encerra o episódio pedindo para você curtir, comentar, compartilhar. Se gostou, se não gostou também, esperamos que tenha gostado. E aí eu quero fazer um agradecimento especial a todo mundo que apoia o Jornal Almirante, que conhece a nossa campanha lá do Apoia-se e também do PicPay, ou que faz doações diretas para manter esse projeto no ar, tanto o jornal e agora o podcast também. E se você ainda não apoia, o nosso recado é que somente apoiando você vai garantir que Joinville tenha um jornalismo de fato de qualidade, né? A gente tem muita matéria para fazer, tem muitas questões para tratar, para problematizar, para colocar em pauta, para jogar a luz em cima, mas a gente precisa de profissionais para isso e profissionais precisam ser pagos. Então a gente já tem algum apoio que mantenha o nosso projeto no ar, mas a gente precisa de mais apoio ainda para poder fazer sempre mais e melhor. O podcast do Jornal Almirante é um desses produtos que a gente entende que vai melhorar a qualidade do jornalismo na cidade e a gente quer fazer mais podcast com mais qualidade. Você percebeu nesse episódio que a gente ainda tem muito a aprender, muito a melhorar, mas a gente quer melhorar fazendo. Então, se você quer ver o nosso projeto crescer, considere apoiar financeiramente. É só entrar em www.apoia.se/Almirante Joinville. Se você entrar no site almirantejoinville.com.br, você vai ver o link para a campanha lá em vários lugares. É só clicar e você vai ser encaminhado para lá. Se você conhece como funciona o PicPay, se você usa o PicPay, também tem um jeito que é mais fácil ainda de fazer, mas esse jeito eu recomendo para quem já conhece. Se você não conhece, busque conhecer, que também vai facilitar bastante a sua vida. A gente fica por aqui, deseja que todo mundo tenha uma boa semana, um bom mês, a gente não sabe quando vai se ver de novo. Desejamos que todos fiquem em segurança, fiquem em casa, tomando cuidado para não ser pego pelo coronavírus, porque é realmente uma questão muito preocupante e a gente está vivendo uma situação muito grave. Então fiquem em segurança, fiquem em casa e até a próxima.